Olá, meus amigos, muito bom dia, doutor Antônio Martins de Farias. Mais uma vez estamos aqui, segunda-feira, 29 de julho de 2024. Quero agradecer, primeiramente agradecendo a Deus por estarmos vivos, né, por estarmos em paz. Desejo a vocês muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. Bom, gente, eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Né? Muito obrigado aos 478 inscritos, principalmente uma nova inscrita, que é neta de seu Amaro Lourenço, do sítio Monteiro, no município de Taquaritinga do Norte. Um prazer enorme conhecer você. Já lhe conhecia, mas agora tenho mais admiração por você ser neta de seu Amaro Carolina, seu Amaro Lourenço, uma pessoa que me traz tanta lembrança da minha infância, da minha vida, lá na minha querida Serra dos Bois, também município de Taquaritinga do Norte. Pois lá, meus amigos, 478 inscritos. Caso você passe para uma amiga, para um amigo, faça com que meu canal cresça. Que a meta é chegarmos ao final de 2024 com mais de 1.000 inscritos. Falta pouco, só 500 e, se eu não me engano, é 512, né? Tá fácil. Eu nem fiz as contas, 520 alguma coisa, né? Mas não é fácil. Mas eu não vou desistir. Enquanto eu não passar de 1.000, eu não vou desistir. O meu canal tem que fazer sucesso, que todo mundo faz, por que eu não posso fazer, né? Vamos lá. Lula não disse nada no discurso de Lula ontem, né? Acho que é a quarta vez que o presidente, nesses 1 ano e 8 meses de governo, usa a rede nacional de rádio e TV para falar para o povo brasileiro. Eu acho que ele devia falar mais, né? Ele está muito quieto, muito calado. No entanto, é, é, ele, ele precisava de falar mais, né? Falar mais não é falar mais tempo, né? Não é mais falar 20 minutos, acho que foi 7 minutos, parece, a duração do discurso dele. Ele fala mais sobre as coisas do governo. Ele apontou algumas coisas importantes, né, como Bolsa Família, Bolsa Escola, né, para o aluno não trancar a matrícula. É um pouco achar que eu discordar um pouco, porque o aluno tem que ir para a escola porque quer aprender, não porque quer ganhar dinheiro, né? Eu sei que porque se a família não consegue deixar seu filho na escola em tempo integral porque ele precisa trabalhar, significa que o país está pobre. Mas não é culpa do presidente Lula, evidentemente, né? Meu discurso hoje vai ser em cima de Lula, mas não quero criticar o Lula. Então ele falou do Bolsa Família, do Farmácia Popular, falou né? Isso já são programas que já estão consolidados na sociedade brasileira. Né? O que a gente precisa de entender é que a grande mídia está dando enfoque é a questão do déficit público, a questão da responsabilidade fiscal. Isso não devia ser cobrado, devia ser meta. O presidente da República tem a obrigação de administrar as contas públicas. Só gastar o que arrecada. Não adianta vir, porque eu vi um filósofo, com todo respeito, um professor de São Paulo, eu vou falar mal dele porque ele fala mal de todo mundo. Eu acho uma falta de educação você desvalorizar o outro filósofo, o outro advogado, o outro economista, mas esse professor de São Paulo faz muito. Ele critica muito, né? Mas eu não sei nem o nome dele. Mas ontem ele um professor, é um filósofo e tem um canal no YouTube, e ele diz o seguinte: não, porque gasto também é investimento. Não, gente, não vamos alterar as coisas. Não vamos alterar a contabilidade lá dos italianos lá que inventou débito, crédito, investimento, déficit, prejuízo, lucro, enfim. Não vamos inverter para agradar o presidente Lula. Gasto com educação é gasto, investimento em educação é investimento, tá? Gasto com a Previdência Social é gasto, investimento na Previdência Social é investimento. Tá? Gasto no SUS é gasto, investimento no SUS é SUS. Não vamos mudar. O que precisamos ter é responsabilidade das contas públicas, gente. É fundamental. O governo ele é eleito para isso, para administrar bem as contas públicas. Não ficar, não dá, né, gente? Agora, a grande mídia só deu enfoque ou ênfase às questões do déficit, do compromisso da manutenção do déficit. Por quê, né? Porque a grande mídia ela é associada de grandes bancos, né?
E os banqueiros, eles precisam da garantia das receitas de juros que eles vão receber. Se o governo se endividar, chega uma hora que não pode honrar os juros. E o banqueiro vive de juros. Então a grande mídia, a grande elite de São Paulo, a chamada Faria Lima ou o chamado mercado, querem juros, querem lucros. Eles não querem que o governo gaste. Eu acho que nesse ponto eu concordo, mas eles não querem que o governo tire os privilégios deles. É contraditório a elite brasileira. A elite brasileira vive às custas do Estado. É o erário público favorecendo 17 grupos empresariais que não pagam, por exemplo, contribuição social. São os 525 bilhões, 550 bilhões que o governo deixa de arrecadar para deixar com a elite brasileira. 475 ou 480 bilhões que ele empresta por ano com juros subsidiados para o agronegócio. A elite brasileira. Fora o programa de indústria, também a elite brasileira. Então a elite, ela não quer, ela ao mesmo tempo que ela quer que o governo zere, ou seja, só gaste o que arrecada, mas ela não quer perder privilégio. Nós estamos um pouquinho, fazendo uma comparação, em 1789, a Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa? Porque a elite, o clero e toda a elite não queria pagar imposto. Eles emprestaram dinheiro para os Estados Unidos para fazer uma guerra contra a Inglaterra. Aí quando a conta veio, tinha que cobrar do povo, do trabalhador francês. Mas os trabalhadores também disseram, peraí, o clero não paga? Não, o clero não quer pagar, a elite não, também a mordomia não pode sair. Aí teve a chamada queda da Bastilha, a Revolução Francesa. Se nós continuarmos nesse diapasão da elite não querer responsabilidade, nós vamos acabar uma nova Revolução Francesa. Uma nova revolução no Brasil, porque o povo não aguenta mais pagar conta para privilégios. Mas vamos lá, volta o presidente, né? A grande mídia, né, ela só sabe e focar em cima do déficit público, né? Ela quer porque quer que o governo não gaste além do que é arrecada. O que eu concordo, porque tem muito aonde o governo cortar despesas, muitos desperdícios. É só uma questão de visão administrativa. Se você botar um bom técnico, um bom contador, um bom economista na administração pública brasileira, ele enxerga onde tem que cortar, onde tem gargalos enormes que o Brasil teria superávit. Agora, é preciso que haja uma decisão política para nós vermos essa questão do subsídio no Brasil. É inadmissível 555 bilhões, 550 bilhões por ano que o governo deixa de arrecadar, né? Porque não quer, para deixar a elite cada vez mais rica. Isso, agora, não é um problema para o governo Lula, é um problema do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que tem que rever essa questão do subsídio que o governo gasta por ano. Agora, como é que um Congresso vai querer isso? Olha o gato me mordendo aqui, ele fica agressivo, porque eu não faço carinho nele, né? Eu estou trabalhando e ele fica mexendo a paciência. Como é que uma elite, né, empresarial lá, todos têm representantes do no poder legislativo, deputados, senadores, que são financiados pelos empresários, eles não vão trabalhar para tirar esse subsídio, porque quanto mais subsídio para eles, melhor, né? Meu gato, deixa aqui. Dina, pega meu gato aqui. Ele é melhor para a classe A, para a elite brasileira, né? O Lula faltou dizer, por exemplo, né, que ele precisa de investir por ano 20% do PIB, né, para que o Brasil cresça uma proporção de 4% ao ano. É pouco ainda, porque o Brasil não tem crescido há muitos anos. Eu prometo que eu estou fazendo um levantamento do PIB do Brasil desde o ano 2000 e vou expor aqui por que o Brasil não cresce. O Brasil não cresce porque os investimentos pararam. Então, esse ano, por exemplo, fica em torno de 15%. Então, ora, o governo Lula faltou dizer que ele vai investir em infraestrutura, vai. Agora, como é que está o investimento? Cortando despesas. Agora, diz, eu estou investindo em saúde, estou investindo. Não, a despesa de saúde é despesa de saúde, como eu falei no início do filme, né? Ele precisa de investir na indústria, investir de melhor, porque o país está... Os gargalos do país, as rodovias,
a falta de trem, os portos todos atrofiados, muitos portos não podem ancorar navios, porque senão o navio afunda, porque não faz dragagem há quantos anos, né? A questão de Santos, a questão da droga, da violência, o crime organizado tomou conta dos portos, dos grandes aeroportos, dos grandes portos brasileiros. Tudo isso dificulta a economia brasileira, né? A falta de infraestrutura de energia, que se o Brasil, a indústria começar a crescer, tem um colapso de energia. Tudo isso é preciso que seja programas de governo. Não adianta só fazer farmácia popular, só tentar. Eu acho que a carne já está muito cara, ainda está muito cara, os preços nos supermercados estão muito caros, ainda tem necessidade. O Brasil é o maior exportador de alimentos e internamente ainda temos muita gente passando fome por causa dos preços dos alimentos que estão muito altos. Então é preciso que Lula fale sobre isso. Mas eu não estou aqui criticando o discurso de Lula, estou apontando soluções, apontando possibilidades que a gente tem que discutir nesse país, né? Por exemplo, apesar de não ser culpa de Lula, ele deveria ter falado que as emendas PIX, né, é o dinheiro que sai diretamente da conta da União e vai para contas de prefeituras que vão gastar a seu bel prazer, sem dizer aonde gastou, como gastou e quanto gastou. E essas emendas é de 15 bilhões, 20 bilhões. O PT e o Centrão, né, foram os que mais receberam, empenharam emendas esse ano antes das eleições. O Centrão e o PT. Isso é o que o presidente Lula precisava de fazer, né? Que essas emendas PIX são uma vergonha, né? Você pegar dinheiro do povo, 15 ou 55 bilhões que é o estimado para esse ano, para distribuir para prefeitos, amigos, que vão gastar do jeito que eles querem sem ter que prestar conta. E não dizer quem mandou, gente. O artigo 37 da Constituição está sendo violado há muito tempo. O Supremo Tribunal Federal já provocou isso, já disse que é inconstitucional, mas a Câmara continua fazendo com a anuência do Palácio do Planalto. Tem uma audiência pública, parece que esse mês, não sei se é em agosto, lá para discutir isso. Isso é uma vergonha, essas emendas PIX. É isso que a gente tem que denunciar, né? Porque não pode o país continuar com essa safadeza, com essa desonestidade. Deputado mandando dinheiro para prefeito corromper as suas bases eleitorais. Claro que o deputado precisa de fazer sua base eleitoral. Eu não estou contra a política, não. Agora, eu quero políticos honestos, né? Agora, outra coisa que o Lula não falou é que uma matéria publicada no Estadão, que eu acredito, vamos dizer, não, mas o Estadão é de direita, o Estadão é conservador, mas eu duvido que o Estadão, né, as informações sejam mentirosas, porque eles seriam desmentidos, e é uma vergonha para um jornal da competência do Estadão ser desmentido. Então, ele diz assim, a desoneração da folha de pagamento do PT. O PT criou, né, uma desoneração desonesta para o partido dele, né? Porque ele é o campeão do desrespeito aos direitos trabalhistas. Ele não recolhe a Previdência Social nem o FGTS. Como é que um partido dos trabalhadores, né, segundo o Estadão, que não foi falado por Lula, né, dito por Lula, deve 22 bilhões em dívida inscrita. Eu não sei se é verdade. Essa matéria eu li no Estadão, tá? 22 milhões. Aí, agora isso imagine, os outros partidos, PSDB, PSB, quantos esses partidos não devem? Eu acho que devem mais de 50 bilhões de reais. Aí é o déficit da Previdência. Se eles recolhessem essa receita, a Previdência tinha 50 milhões de reais para pagar, né? 50 bilhões de reais para pagar os aposentados e pensionistas. Agora, os partidos sonegam, descontam dos empregados e não repassam. É crime. Se eu não me lembro, está previsto no Código Penal. Você tem que, se você recolhe, né? Recolhe dos empregados, tem que repassar esse dinheiro para a Previdência. Então você corre multa. Artigo 168, se eu não me engano, do Código Penal. Né? E os partidos políticos não cumprem a lei. Gente, os partidos políticos têm a obrigação de cumprir a lei. Então é necessário que o presidente Lula volte mais
a solicitar canal de rede de televisão. Eu sei que tem uma norma, não pode ser todo mês, tem uma lei, né? Ele não pode, ele tem uma quantidade de vezes que ele pode falar por ano, que isso é regra e tem que ser respeitada a regra. Agora a gente precisa respeitar a Constituição, principalmente o artigo 37 da Constituição. O gato público tem que ser publicado, né? De acabar com a emenda PIX, discutir essas questões dos subsídios, que a gente não pode, país pobre como o nosso, não pode deixar de arrecadar 555 bilhões por ano. A gente não pode emprestar 475 bilhões para empresários do setor agrícola que não põe um centavo dele para ter um agronegócio. Acho que o agronegócio é viável, mas a gente precisa de ter uma contrapartida. As elites brasileiras, é hora de chegar o momento da elite brasileira contribuir com esse país, que nunca contribuiu, ela sempre foi uma privilegiada, desde 1808, quando Dom João VI chegou aqui, que tomava a casa do povo para botar o povo português, os portugueses que ele trouxera de Portugal. E de lá para cá, o Brasil sempre, né, criaram o Banco do Brasil, tudo para usufruir sempre o rico, né? A independência do Brasil foi feita a custo de quê? De indenizações altíssimas, né? Porque as dívidas da colônia com o reino eram muito grandes, eles vão romper com a nossa matriz em Lisboa e a gente não paga a dívida, mas a gente ficou rico. A coroa brasileira, né? O Império Brasileiro estava muito, muito endividado, eles vão provocar a independência. Isso é uma das teses, tá, gente? Para aí a gente não paga a conta que a gente deve a Portugal, porque o ouro era para ir para Portugal e ficava aqui. Então agora os independentes, né, os mártires ficaram ricos e o povo brasileiro continua pobre. Porque o nosso índio nunca teve apoio, o nosso negro nunca teve apoio, porque o nosso negro foi quando libertaram a escravidão, que foi botar eles aonde? Na rua. Quando eles começaram a fazer suas necessidades, não, vão para o campo, porque aqui fica fedendo. Não querem, aí o negro saiu pelo mundo. Esse o país da injustiça social vem de muitos anos. Né? E até quando a gente vai continuar insistindo em alimentar a elite cada vez mais rica? Então o presidente Lula, ele é uma pessoa que eu não estou aqui criticando, mas ele precisa falar mais a verdade. Né? Falar mais coisas verdadeiras para poder, né, ter a transparência. A administração pública, eu sei, porque o que ele falou de coisas normais, coisas que já a Bolsa, como eu falei no início, Bolsa Família, auxílio de escola e tal, isso já está incorporado na sociedade brasileira. Agora, essa questão das emendas PIX, que é também um problema dele, ele tem que discutir essas coisas. Investimento, nós temos que discutir investimento, crescimento da dívida pública, a gente não pode deixar de crescer, porque se continuar nesse diapasão, ele quando chegar no final em 2026, 92% ou 72% da dívida pública corresponde ao PIB. Então, de cada 100 reais que se produz no país, 92 estarão comprometidos com a dívida pública. Então, a dívida pública é muito séria, a gente precisa discutir isso. O déficit da Previdência é de 5 trilhões, a dívida pública é de quase 6 trilhões, se não passar 6 trilhões de reais. E o Brasil não pode ficar vendendo títulos todo dia com juros que remunere bem os banqueiros. Aí eles cobram. Déficit público, zero, mas porque os banqueiros, a indústria de São Paulo, a elite, os grandes jornais não estão interessados no povo. Eu que fico falando que é do povo. Eles estão interessados nos lucros, nos juros que eles vão receber no final do ano. Porque o Brasil paga muitos juros da dívida pública. Então precisa realmente discutir a dívida pública para que pague menos juros. Né? Então, o Lula precisa disso. Nessa questão das emendas PIX tem que ser discutida, a questão do subsídio tem que ser discutida, a questão da vergonha dos partidos políticos. É inadmissível, gente, é inadmissível que um partido político tenha um débito de 22 milhões de reais inscrito na dívida ativa, porque não pagou a Previdência Social, né, o FGTS dos seus trabalhadores. Não pode. O partido precisa de dar o exemplo. Porque o empresário, o pequeno empresário, no fim de feira, no fim da fila, é obrigado a recolher com juros, multa, correção monetária, até sendo desmoralizado, né, perante a sociedade, os partidos políticos como esse do PL, né, ganhando dinheiro, vivendo às custas do povo brasileiro. Não dá, é inadmissível. Então eu não estou aqui, eu não quero aqui, não é uma crítica específica ao presidente Lula, mas é um chamado de atenção. Os problemas brasileiros não foram solucionados no governo Lula.
né? Porque o que ele apresentou ontem é o normal, é o dia a dia. Graças a Deus, estamos melhor do que o governo anterior, principalmente com relação ao mundo externo, né? Ao mundo exterior. O Brasil melhorou no cenário internacional. Agora, o presidente Lula precisa de ter porque o presidente Lula, na hora da eleição, ele chamou a direita, parte da direita, parte do centro, para votar nele, para nós derrotarmos Jair Bolsonaro. Mas quando ele assumiu, ele está governando pela esquerda, para o PT, para o grupo dele. O Lula não está governando para o Brasil, está governando para a elite, para a esquerda brasileira. Porque há uma esquerda que apoia Nicolás Maduro, porque o presidente Lula tem que dar uma resposta ao povo brasileiro sobre essa posição da eleição que Nicolás Maduro ganhou ontem, né? E ele foi o único país que mandou o embaixador, né? Porque o Amorim é embaixador, é o embaixador fake do Brasil, mas é o que vai, né? Eu discordo totalmente, mas é uma política do PT, sempre tiveram um embaixador particular, né? Exatamente a esquerda, né? Aliás, o Brasil precisa de dizer para que veio com relação, está muito recente, a declaração da vitória do Maduro, mais uma vez, na Venezuela, foi ontem, a gente não sabe das consequências disso, nem o plano interno lá na Venezuela, nem também todos os países periféricos aqui, vizinhos da América do Sul, já se posicionaram contra. Eu espero que o Brasil não fique apoiando um ditador sanguinário da qualidade de Maduro. Isso é um prejuízo para o presidente Lula. Ele tem uma responsabilidade de ficar numa posição que realmente seja contrário às falcatruas, às desonestidades do Maduro. Aquela declaração de Maduro, que as urnas eletrônicas no Brasil não são auditadas, isso aí é café com leite, é café pequeno, não é? Desculpa essa gíria. Porque a verdadeira situação é a falta de democracia, o desrespeito aos direitos humanos na Venezuela, e o Brasil não pode, porque o artigo 4º da Constituição diz muito bem: respeite a soberania dos povos, respeite os direitos humanos e tentativa sempre de diálogo. Não pode ficar a favor de Nicolás Maduro. O Brasil não pode ficar sendo um poste, sendo um suporte para a ditadura sanguinária, desonesta do governante da Venezuela. Então, esse é o final do meu vídeo. Eu quero dizer o seguinte: a posição do Brasil tem que ser firme contra a esse ditador na América do Sul. Não podemos, né, não podemos permitir que uma ditadura se instale na Venezuela como está instalada, né? E o Lula não pode ficar a favor de Maduro, em hipótese alguma. Tem que ser contra. Não estou mandando romper relações diplomáticas, não. Agora, que tem que haver uma resposta enérgica contra o ditador da Venezuela, com certeza o governo Lula tem que respeitar o Brasil e tem que respeitar os direitos humanos. Do contrário, ele está sendo aliado a um ditador. E o que não é bom para o Brasil. O Brasil sempre defendeu a democracia. Nós lutamos pela democracia. E lutar pela democracia é não aceitar que ditadores como Nicolás Maduro permaneçam no poder. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.